aqui de novo. Eu só pus essa imagem para provar que sou eu mesma, não tem um robô aqui, tá? Obviamente é mais fácil a gente deixar mudo, usar só o microfone, mas vocês também, em algum momento, se quiserem mostrar a carinha, às vezes é saudável a gente fazer isso também, para se reencontrar, enfim. Estamos aqui de novo, espero que o fim de semana tenha sido bom, Dia das Mães um pouco diferente, né? Quem pôde curtir o Dia das Mães do lado da própria mãe? Fez uma gravação, uma narrativa de livro e mandou para mim, mas eu só consegui ouvir hoje coisa de mãe, filho, o filho dela hoje está adolescente, e o que ela fez, na verdade, é um resgate de alguns exercícios que eu tive a chance de fazer com alunos meus no passado, que era a gravação de voz de algumas narrativas para treinar o inglês, e isso acabou se expandindo para outras esferas. Então, eu acho que nessa inspiração ela fez essa gravação, passou para mim, foi muito legal, e já vou conectar isso com uma leitura que eu vou fazer de um livro para vocês, de um pequeno fragmento, tá? Bom, primeiro deixa eu compartilhar aqui. Agradeço muito a participação de vocês na aula passada, turma maravilhosa, as pessoas falando coisas pertinentes, e eu acho que a gente continua nessa mesma vibe. Com licença, vou tirar minha imagem. Vou aqui compartilhar. Desculpem que de vez em quando eu apanho, abro o que eu não queria. Primeiro, esta tela aqui. Vou dar um F5, vou e volto nesse F5, mudo o slide, tá? Só lembrando, quem ainda não participou, eu salvo depois os materiais, alguns eu já salvei dentro do link da aula. Eu ponho lá principalmente a memória da aula 1, memória da aula 2, que é o quê? Contar a verdade sobre o que a gente falou. Não pus ainda porque é uma memória. Posso apagar, incluir, mudar alguma coisa nessa vida que a gente tem aqui nesse momento de aula, tá? Mas é para vocês revisarem, se acharem, e fiquem à vontade para dar feedback também. Eu não estou gravando essa aula, eu ainda não estou gravando aulas, tá? Se em algum momento a gente achar mais pertinente, pode considerar também, mas a princípio eu estou deixando um material escrito, que é um roteiro que dá para se achar um pouco melhor. Tenho tido alguns alunos de turmas diferentes, disciplinas, me escrevendo em chat, me mandando recados, até de dificuldades que tiveram, ou dúvidas que tiveram. Então, quem está conectado, de alguma maneira, está dando um sinal de vida. Eu espero hoje fazer uma chamada que não seja só chamada de sistema, né, baixar quem está aqui na aula, mas aquela presente, para ficar um pouquinho mais humano, e talvez a gente tenha a chance de saber dos ausentes. Um pouquinho mais para frente, se der tudo certo, a gente faz isso hoje, diferente da aula passada. Bom, aula passada, né? Vocês falaram sobre a jornada do herói, e eu tirei foto ruinzinha de quem fez manuscrito. E aí, como o e-mail não veio, alguém reclamou, viu? Porque eu sei que a foto tá ruinzinha. Eu não fiz de novo. Eu tô com um certo problema de hardware e de user com essas fotos. Eu fiquei com o dispositivo que eu consigo ter nesse momento. E o desfocado, às vezes, é do hardware também, tá? Então, se deu errado, tal, me manda aquele e-mailzinho que eu mando de volta a resposta. Mas, para todos os outros casos, eu respondi no e-mail de cada um que me mandou. Tem gente que falou que ia mandar, não mandou. Vale um pontinho na nota, hein? Tá? Sobre a jornada do herói. Vou dar o devido crédito a quem fez no prazo, né? Mas fica esperto, de repente não fez, dá um toque aí, fala comigo, tá? Professora, só uma curiosidade, claro que... Questões de escrita, e a gente foi fazendo junto algumas coisas referentes à escrita do texto de vocês, que eu fui linkando com um pouco de teoria e de resolução de problemas, para crase, pontuação e acentuação.
Hoje eu ainda vou continuar um pouquinho nessa questão referente à escrita. Ela fica um pouquinho cansativa às vezes, mas creio que se a gente conseguir interagir como na vez passada, ela fica verdadeira, fica boa, tá? Então, vou pedir essa ajuda, interajam. Qual a ideia? Não deu tempo de comentar um pouquinho mais sobre pronomes relativos, um exercício que vocês já haviam feito no passado, exatamente sobre esse assunto. Concordância, eu deixei, como eu prometi, um arquivo falando de concordância de nomes coletivos ou ideias de coletivos e outras coisas mais. É um arquivo Word que está na aula 2, no link da aula 2, que eu quero abordar, para ver se a gente tem alguma dúvida a esse respeito. Na parte de coesão e coerência, temos alguns exercícios de escrita, reescrita, e dá para a gente fazer como da vez passada, usar o chat para isso. Você usa o seu caderno ou o dispositivo eletrônico que você prefira, se quer fazer dessa forma, ou vai lá e coloca no chat. O importante é a gente ter uma noção de que sabe ou não sabe e esclarecer essa dúvida para ser primoroso na nossa escrita. Aqui, teoria, bem teoria. Pronomes relativos. O que são? Gente, esse nominho relativo já é relativo a alguma coisa, né? Pronomes relativos a algo. Então, é relativo a quê? São palavras que representam nomes já referidos, ou algo que você já referiu naquela estrutura da sua fala ou da sua escrita. Palavras que representam nomes já referidos, com os quais estão relacionadas. Muito bonito. Então, vamos ver. A menina comprou a roupa que queria. Este pronome que refere-se a um elemento já referido, roupa, né? Básico. O que a gente usa? A gente usa tanto que às vezes vira um queísmo. Joga lá, que, o professor vai lá e rabisca, fala, não, pera lá. Parece que a gente está causando uma cacofonia se ler em voz alta, né? Excesso ali numa frase. Guardadas as proporções, sem os excessos, tá aqui. A menina comprou o quê? A roupa que queria. Então, esse que queria faz uma relação com roupa, diz algo ali a respeito deste elemento referido. Sejamos gratos à nossa mãe, a quem tudo devemos. Olha, aqui é o quem. A quem, né? Porque devemos a ela. Devemos o quê? Tudo. Devemos algo a alguém. Essa que é a estrutura que a gente colocou. Devemos tudo a ela. Por isso tem um a, preposição aqui. A quem tudo devemos. Helena, mas não poderia ser a qual? Com crase? Poderia. Também poderia, tá? O lugar onde estivemos é belo. Não tem aqui. Tem pronome relativo. Tem nas outras. Traga tudo quanto desejar. Traga o quê? Tudo o quanto desejar. Esse o quanto tem relação com tudo. Era um monstro feroz cujo bafo empestava o lugar. Cujo, cuja, cujos, cujas. Você está falando aqui, era um monstro feroz cujo cujo bafo empestava o lugar. O bafo era do monstro que veio antes, né? Então, você está falando de alguma coisa, bafo, de alguém que veio antes, monstro. A concordância você faz com quem? Com o complemento, com o bafo. Você faz a concordância com o bafo. Era um monstro feroz cujo bafo empestava o lugar. Se eu usasse a voz do monstro, era um monstro feroz cuja voz nos amedrontava. Estou falando de alguma coisa que pertence ao monstro, só que eu coloquei voz. Então, vamos fazer o escape, vamos começar a bagunçar isso aqui. Vamos copiar e colar, para ficar mais uma estrutura. Era um monstro feroz, cuja voz, que eu tenho que fazer
concordância com o elemento que vem depois do complemento, cuja voz amedrontava. Desculpem, tá? E, finalmente, tinha amigos com os quais passava a maior parte do tempo. Tinha amigos com que passava a maior parte do tempo. Com os quais passava a maior parte do tempo. Com os quais amigos. Os quais refere-se a amigos, né? Representa o nome já referido aqui. Amigos, está no plural. Plural, amigos. Plural, os quais. Alguém quer perguntar alguma coisa referente a essa parte, por enquanto? Por enquanto, para mim, pelo menos, tá bem clara essa parte. Silêncio. Oi, Diogo. Tá tranquilo, professor. Você é o único que não está no mudo? Não, já está no mudo, está todo mundo no mudo. A gente vai mutando, é que assim, a gente avisou isso semana passada, às vezes demora um pouquinho para a gente desmutar. Antes aqui. A logística para desmutar, Variáveis às vezes demora um e invariáveis. Por que isso? Variável que varia em gênero e número, invariável não muda. Pô, Helena, mas isso aí precisa de decoreba desse negócio? Claro que não. Só que quando a gente para falar dessas coisas, a gente faz um minuto ali de consciência, para ali nos bits ali, fala, ah, é assim, ah, tá. E aí volta para a vida normal e usa certinho. Por quê? O qual, os quais, a qual, as quais, tá vendo? Pode ser negativo plural, pode ser, pode ser masculino plural, pode ser feminino plural. O qual, os quais, a qual, as quais. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque eu conheço uma pessoa maravilhosa que, assim, em termos acadêmicos, em termos de produção intelectual, de docência, uma pessoa incrível. Tem uma trajetória incrível, mas usa os pronomes relativos de um jeito esquisitíssimo. Ou usava, né? Faz muito tempo que eu não encontro. E nos nossos encontros, seminários, apresentações, o a qual, aparecia um a qual para qualquer coisa. O elemento referente era negativo e vinha um a qual. O pronome tinha que ser que, vinha a qual, virou um cacoete linguístico. Esse cacoete linguístico virou o quê? O número de NES que eu falo. Chega uma hora que você só conta os NES que eu falei, você não presta atenção no conteúdo. Então, eu estou falando porque às vezes a gente precisa se lembrar. Varia. Gênero e número, ou seja, pode ser masculino, o qual, pode ser feminino, a qual, pode ser masculino plural, os quais, feminino plural, as quais, tá? Então, não é assim, repete qualquer um deles. Não, é referente a algum elemento da sua estrutura, você faz a concordância. Cujo, cujos, cujas, cuja, cujas, cujo, cujos, cuja, cujas. Varia. Volta aqui, Helena. Cujo bafo, cuja voz. Ah, não tem artigo depois, não, né? Não, não tem. Cujo bafo faz concordância com bafo. Cuja voz faz concordância com voz. Voltei. Quanto, quantos, quanta, quantas. Para saber que existe. Lembrar que alguns variam, outros não. Quem, que, onde, você sabe que quem, que, onde não muda, é sempre assim, quem, que e onde, você sabe. Às vezes você esquece o qual, os quais, a qual, as quais, cujo, cujos, cuja, cujas. Você, digo assim, não você, meu aluno, meu interlocutor, um você perdido aí no espaço, um ser, né, que a gente conhece, tá? Aí aqui, exemplos das nossas escritas, né? Já estava lá, viu, naquele arquivo nosso da aula passada, eu repliquei para hoje, porque é o assunto hoje que não deu tempo na vez passada. É um filme muito bom, o qual passa-se no século XIX. Esse, o qual, tem referência com o filme. Perfeito. Irá para outra instituição, que é a FATEC, né? Instituição FATEC. É o que a gente está usando. E você também sabe, é bom pra caramba na parte dos exercícios, né? Então, a Helena aqui abriu, mas fechou. Vou abrir de novo. Então, tá lá dentro da aula um exercício de estruturas parte 2, ou estruturas 2.
Eu pus a resposta também, mas hoje a gente agora não vai colar, não. Vamos tentar fazer aqui, olha. Exemplo. É para mudar, né? É uma reescrita. Estava lotado o cinema. Fomos ao cinema na noite passada. Então, você vai tirar esse repeteco de redação de criança, vai fazer uma vez só, junta numa estrutura só. Estava lotado o cinema a que fomos na noite passada. Perceba que se repete, né? Fomos aonde? Ao cinema, né? A que fomos. São já o quê? Como é que você está trabalhando aqui? Você está juntando essas duas para parar de ser redação de criança numa só e vai usar um pronome relativo. Por exemplo 2, mesma coisa. Analisei atentamente os argumentos. Você me apresentou os argumentos. Juntando numa coisa só, analisei atentamente os argumentos que você me apresentou. Junta numa coisa só, usando um pronome relativo. Temos aqui só cinco estruturas. Onde que está isso, Helena? Ó, eu até acho melhor você ir lá e baixar na máquina, que você está aqui, né, no Equipes, na nossa aula 2. Você pode olhar aqui em arquivos. Eu prefiro até que você faça isso, tá? Eu vou ficar lá no chat. Uma travada básica, né? Demora um pouquinho. Tá aqui, ó, estruturas parte 2. É esse cara aí. Dá uma baixada na sua máquina, toma nota, faz. Se quiser, vai colocando no chat. Aliás, eu acho que a gente pode ir colocando já no chat. Quem for cheio de coragem, já vai lá. Eu acho que eu vou dar estrelinha para quem fizer isso, tá? Eu vou descompartilhar um pouco aqui. Nossa, gente, eu adoro essa turma. O povo tudo bota avatar ali na foto. Eu preciso aprender a criar um avatar para mim, gente. Olha só, Diogo, mata de inveja, cara. Não, ó, que bacana. Tem gente que não pôs nem nada, nem foto, viu? Eu coloquei. Ó, coisa, eu quero fazer um avatar. Outro dia eu testei um que já tinha na máquina, eu fiquei com a cara do gatinho, eu não conseguia tirar e ia começar a aula. Viu, professora, eu fui aqui em Equipes aula 2 arquivos, não apareceu para mim. Chamado Estruturas parte 2. Então, professora, é que o arquivo não está aparecendo aqui para mim. Eu fui em arquivos, aula 2, arquivos, para mim não carregou. Deixa eu ver. Tá na aula 2. Eu acho que ela bloqueou a gente, ela não tá ouvindo a gente. Aí eu vou fazer propaganda de livro, que eu fiquei de fazer antes, não fiz, tá? Vou abrir um pouquinho para a gente mudar, respirar um pouco depois desse exercício. Eu vou fazer o seguinte, já que tá todo mundo tão quieto, eu vou atrapalhar um pouco, eu vou ler. Ai, meu Deus. A primeira. Ela não tá ouvindo a gente. Prof, alguém manda mensagem no chat para ela. Alguém falou, eu não ouvi. Professora, a gente está ouvindo a senhora não está ouvindo a gente. Aí. Não, tô aqui. Tô falando, mas eu não ouvi. Olha lá, tá vendo? Eu acho que ela não tá ouvindo. Deve ter bloqueado o nosso áudio sem querer. Não estou, estou ouvindo. Eu vou fazer o seguinte, então, não ouvi ninguém. Eu vou reentrar, tá? Vou reentrar. Eu vou reingressando. Vocês deem uma olhada no exercício ali, de estruturas parte 2. Não sei. Oi. Professora? Tava desconectada, a professora tá louca hoje, gente. Esse negócio, a pessoa tá em casa, resolve jantar da aula, tudo diferente. Antes era só quando chegava em casa. Faz mal esse negócio, viu? Não, acontece. A gente até ficou preocupado. Falei, será que a gente fez alguma coisa errada, a professora tá brava com a gente? Eu adoro vocês. Eu fui falando em cima de todo mundo, né? O importante é a gente identificar o que aconteceu. Pois é, que a pessoa aqui deixou tocando o negócio no computador, foi jantar, esqueceu. É uma bobagem, né?
De boa. Tudo bem. Então, a gente tá pegando. Bom, eu achei, eu não tava achando, mas agora eu achei. Eu não tô Achou, né? achando, eu não sei onde é pra ir. Não tô É aula achando. Posso 2. ditar? Eu vou ditar. Posso ditar? Aí vocês vão pondo no chat, que é chique. É Pera aula aí. 2. Eu Ih, cortei, rapaz, pode onde é que falar foi? para ela. Por mim, não faço objeções. Pera É, aí, gente. Aula 2, estruturas, parte 2. Tá como PDF. Ué, mas eu não tô achando. Aula Eu 2, vou ver. na parte em cima, clica em arquivos. Quando você clica na Ah, aula, ele mostra postagens, você clica em arquivos, lá na parte de cima. É que eu tô no celular, eu acho que eu não vou achar mesmo. eu vou lendo. Pode postar as respostas, pode. Pode, na aula passada isso ajudou, funcionou super bem. Ó, a primeira, atente para os detalhes. O desenhista se ateve a esses detalhes. Repetindo, atente para os detalhes. O desenhista se ateve a esses detalhes. Deixa eu abrir ele aqui para mim, na tela, que fica mais fácil de eu lembrar. A Paola, eu não acredito, eu acho que você colou, Paola. Não, eu acho que ela copiou e colou, que eu deixei as respostas. Deixa eu continuar aqui. Ah, não, vou dar 0, não é possível. Ué, Você fez a lição, Paola, e fez certinho? aparentemente, professor. Nossa, Ah, isso. Professora, só Ai, tá esquecendo de um gente. pequeno detalhe, né? A Paula já deve estar fazendo pela segunda vez a aula, mas não vou falar nada não. Olha, inveja também, viu? Acontece, Paola. Estão quase iguais, eu já tinha. Ô, Paola, você copiou do caderno? Ah, 0, vai. eu colocaria atente para os detalhes aos quais o desenhista se ateve. É isso mesmo, Algo assim. é isso mesmo. Tem algum problema eu verbar, eu falar do que escrever, professor? Pode falar. Então E tá. tá aberto o microfone. Vou só comentar o seguinte, viu? Tem gente que às vezes demora mais para entrar na fala, às vezes dá delay, e a gente vai falando em cima, a pessoa acaba assim, super educada, nem fala, né? Põe lá queria falar, escreve no chat, se manifesta, porque todo mundo tem esse direito. Mas pode Sim. continuar assim, tá? A primeira tá correta, a Paola escreveu, você falou corretíssimo. Eu não tô lendo o que ela colocou, não, tá, professora? Eu sei, eu confio nela também. Ela não colou, ela disse que refez tudo. Então eu confio em vocês. Se fosse prova, eu dava 10 para vocês. Então a segunda. Né? A segunda, eis a lista dos gêneros alimentícios. Necessitamos desses gêneros com a máxima urgência. Fica eis a lista dos gêneros alimentícios, dos quais necessitamos com a máxima urgência. Nesse caso é dos quais? Eu pensei em aos quais. Não, porque Não, né? necessitamos de alguma coisa. Ah, sim, verdade. Você poderia fazer a opção de usar um invariável, que é o quê? Eis a lista dos gêneros alimentícios de que necessitamos com a máxima urgência, dos quais necessitamos ou de que necessitamos. Porque refere-se ao que, do que se necessita, né? A necessidade de. Estamos sendo fiéis, né, ao sentido. Aqui, esse é um tipo de exercício que não deixa você criar, né? Você prende a ideia semântica que ele propôs. Entendi. Terceiro, Drummond é um poeta. Seus versos a todos comovem. Drummond é um poeta cujos versos a todos comovem. Por quê? Vamos lá. Drummond é um poeta.
aqui está claro, se os versos a todos comovem, a gente entende que esse sentido é a respeito dos versos do Drummond, pertence, né, o que a gente está falando aqui pertence a esse poeta. Então, o que linka é cujo, porque faz, cujos, porque faz a concordância com o plural, seus versos. Drummond é um poeta cujos versos a todos comovem. Embora seja um poeta, a concordância é com o complemento, seus versos, cujos versos, tá? Os versos são de quem veio antes. Esse complemento é o que pertence a quem veio antes. Mas a concordância é com o complemento, versos. Isso que tem que lembrar. Vivemos em um mundo conturbado, seu fim pouco a pouco se aproxima. Vivemos em um mundo conturbado, cujo fim pouco a pouco se aproxima. É mentira, é só uma criação, eu copiei de uma gramática, não é para achar que está acontecendo isso, pelo amor de Deus. Vivemos em um mundo conturbado, cujo fim pouco a pouco se aproxima. É só para ficar repetindo a estrutura de cujos, cujo, né, para entrar no sangue. E a quinta também, a mesma história. Gostaria de que todos reconhecessem o escritor. Considero sua obra um verdadeiro artesanato de palavras. Gostaria de que todos reconhecessem o escritor. Considero sua obra um verdadeiro artesanato de palavras. Juntando numa só, gostaria de que todos reconhecessem o escritor, cuja obra considero um verdadeiro artesanato de palavras. Porque você está falando das obras, né? Sua obra, você está falando da obra, sua obra. Então, o que pertence a esse escritor? Sua obra. Então, você tem que mudar um pouquinho a ordem nas palavras para caber. Gostaria de que todos reconhecessem o escritor, cuja obra considero um verdadeiro artesanato de palavras. Tudo bem? Cujo, cuja, cujos, cujas. Sim, sim. Eu só fico com uma dúvida leve. Eu só fico com uma dúvida leve com relação a necessariamente aplicação, vamos dizer assim. Tirando aquele exemplo bem como a professora falou, de redação de criança, que é bem distinta, assim, essas frases em questão também não necessariamente estariam incorretas a forma da escrita. Não estariam incorretas. Entendi. Eu trouxe para vocês não a foto ou o escaneamento do livro que eu mencionei na vez passada sobre pontuação, né? Porque a gente está, numa certa medida, se referindo a uma passada, quando você está certo, você fragmentar uma sentença, né? E fazer meio que repetição. Não está errado, não. E às vezes é o que você quer fazer e às vezes fica muito bom. Mas às vezes você, eu chamei de redação de criança porque de fato são uns exemplos bem simples e que parecem redação de criança. Mas você pode fazer uma opção até estilística de fragmentar mais a pontuação, fazer sentenças mais curtas ainda que se repita. O que manda sempre, gente? É um contexto. Linguagem é contexto, é discurso elaborado, é elaboração discursiva, não é frase isolada de gramática, né? Então, isso é o que nos ajuda, né? Não está errado, mas a gente exercitou, tá? Eu vou voltar. Obrigada pela pergunta. Alguém tinha mais um comentário aí de voz? Respondemos? Tá. Vou fazer aqui a continuidade para mais 2 slides referentes a essa questão de pronome relativo. O primeiro deles é esse aqui. Durante o seu domínio, todavia, acentua-se a evolução do latim vulgar, falado na península, o qual vinha de há muito diversificando-se em dialetos vários. Eu peguei isso da gramática, gramática do Celso Cunha, tá? É mais longo, é mais antigo, mas é um uso do qual. Está falando do latim vulgar, falado na península, vindo de há muito tempo, diversificando-se em dialetos vários.
Aliás, se a gente prestar atenção no sentido desse pequeno parágrafo, a gente pensa que a língua é uma coisa viva que até se modifica com as influências que recebe com a história, né? Durante o seu domínio, todavia, acentua-se a evolução do latim vulgar, falado na península, o qual vinha já muito diversificando-se em dialetos vários. Latim vulgar, concordância, singular masculino, o qual. Mais um, cujo, cuja, cujos, cujas. Então, aqui uma explicaçãozinha, também é da gramática. Em